Olá, tudo bem? É, vim compartilhar mais uma experiência que aconteceu no espiritual, que aconteceu no plano físico e no plano espiritual. Fui passar uma temporada na casa de uma pessoa. Chegando lá, tinha várias pessoas que moravam no terreno. Então eu vi um dos moradores do terreno. Eu já conhecia ele já antes, né? Então ele veio falar comigo e eu senti uma energia que eu comecei a analisar. Eu vi que ele estava triste. E era uma energia relacionada à família. Então era um campo de força da família dele, estava complicado, já o que eu percebi na minha leitura. E aí, ele depois eu vi que já tinha separado da primeira esposa, que ele teve um filho com ela e já estava com a segunda. E naquele momento lá teve uma festinha que eles fizeram lá, que já tinha programado lá, fizeram um churrasquinho. E aí depois disso aí, no passar do dia, né, eu tô indo acelerando já o processo. Eu percebi que o primeiro filho dele foi lá de fora lá conversando e eles não chamaram ele para entrar. Ele chegou lá e começou a conversar, eu fui lá, conversei um pouco com ele e ninguém chamou ele para entrar, né, da casa. Aí eu falei, caramba, né? Aí já ficou aquela energia, eu já que entrei mais na energia da família. Então, aí eu fui percebendo que ele estava triste, o menino também estava triste, então eu comecei a orar por eles depois da noite. Só que eu fiz uma coisa diferente. Toda vez que eu vou orar para uma pessoa, eu sempre coloco ou Deus na frente ou os meus mentores. Eu entrego as energias para os mentores. E no caso lá eu fiquei tão assim mexido com a história que eu já fui orando direto, mandando energia direto pro menino, para ele. E aí eu tive uma experiência de noite. Fui dormir. Aí alguém, não foi eu que quis puxar o dedo, alguém ficou falando pra mim puxar o dedo. Eu fui, puxei, e aí tinha uma entidade lá. Eu vi esse cara que, que o filho dele ficou do lado de fora, lá do churrasco. Eu vi ele, e aí eu percebi que tinha uma sombra atrás dele, grudada, pendurada assim, com as pernas enroladas assim na parte da cintura, meio segurando as pernas assim e na cabeça. E essa entidade que ficou pedindo pra mim puxar o dedo nela, que queria que eu ficasse consciente. Aí ela falou pra mim assim, depois que eu fiquei consciente: falou, aqui já tá dominado, dominei sexualmente, mentalmente, e vou derrubar, nem vem, né? Aí eu fiquei assim, assustado. Aí eu falei, caramba, a entidade que quis trocar ideia comigo, chamou eu pras ideias, né, como diz aqui na gíria. E eu com medo, rapaz, eu fiquei com medo tremendo dessa entidade, eu não tava esperando, né? E aí eu fiquei assim sem saber o que fazer. Aí eu ouvi um mentor falar pra mim, tá vendo, Ângelo? Não é assim que se trabalha. Até a gente aqui do lado espiritual, a gente segue uma linha de ordem, né? Eles cumprem ordem, os mentores, né? Existe protocolo, né? E eu sabia disso, não era pra mim ficar mandando energia direto, mexer em vespeiro. Aí eu fui e voltei para o corpo. E detalhe, essa entidade, ela tava mexendo nos órgãos sexuais desse cara. E ela segurou aqui na garganta dele aqui assim e falando com ele incorporado. Sabe? Era ele que falava comigo com a voz dela. Ela tava deixando bem claro pra mim, ó, eu que mando aqui, ó, eu que tô controlando. E me mostrou umas imagens terrível que fazia com o cara de noite, né? Aí eu fui, levantei, pedi desculpa pra ele. Ela falou assim, ó, eu tô errado, eu não tenho que ficar me metendo nas coisas assim não. Aí eu fui, comecei a buscar o mentor e fazer a oração, né? Aí o meu mentor, através da intuição, começou a falar pra mim, falou, ó, esse colega seu aí, ele teve todo o chamado do inconsciente dele pra acertar as coisas, pra fazer certo. Tem um modo certo de fazer as coisas que a gente não cria dívida, e ele tá fazendo tudo errado, ele fez tudo errado, ele já chegou numa situação complicada. E esse espírito aí é um perseguidor dele, de outras vidas, e esse perseguidor não é responsável por ele tomar essas atitudes erradas. Foi ele que tomou. E esse perseguidor acabou subindo e encontrando ele. Então essa situação não foi o perseguidor, o espírito que está lá, não foi o espírito que causou. Porém, a partir de agora, esse espírito vai interferir na vida dele. E a gente não vai poder fazer nada, só pode rezar e entregar para Deus. A hora que vir do alto a ordem para poder interferir, a gente interfere. Então foi essa projeção astral. E aí conforme eu fui ficando lá na casa dessa pessoa lá, ele de vez em quando vinha, eu sentia o arrepio.
eu sentia o mal-estar, a criança vinha, aí eu orava pra criança, né? Mas não direto mais, né? Eu sempre pedia pra Deus velar por ela, tudo. Aí, isso aí já passou mais de 5 anos. Aí agora eu fiquei sabendo o que aconteceu. A esposa dele largou ele, traiu ele, largou ele. A esposa largou ele e o cara destruiu, tá com o casamento destruído, o segundo casamento. E tá bebendo muito. Então, no final das contas, tudo que ele fez de errado, assim, eu não sei o que ele fez de errado, eu não fico entrando na vida dos outros, eu não entrei. Mas parece que ele nadou e morreu na praia. Acho que ele mesmo chegou à conclusão. Eu vi ele outro dia pelas redes sociais postando, chegou à conclusão que, tipo assim, ele lutou por uma coisa que não vale a pena. Sabe quando você pega um caminho errado e você vai, você chega lá e fala, poxa vida, fiz besteira, não precisava. Ele tá chegando nessa conclusão. E aí eu fiquei meditando, né? Falei, poxa, o espírito lá, o perseguidor lá, destruiu depois que achou ele, né? Destruiu ele, né? Aí eu senti a presença do meu mentor falando assim, né? Aí eu senti essa esperança. Porque, sabe, às vezes o obsessor ele vem, não é porque Deus castiga, às vezes a pessoa ela pega o caminho de achar o obsessor, ela tem outro caminho melhor para seguir, ela pega do obsessor. E acaba que esse obsessor acha ela e ele faz um estrago na vida dela. Porém, pelo que o meu mentor passou, podia ser pior para a pessoa. Poderia ser pior. Então, antes que a pessoa piore a reencarnação, esse obsessor, através da dor, dá um couro nessa pessoa assim, de uma forma não direta, né? Ele dá um couro que a pessoa ela não consegue fazer perder a reencarnação. Então, até um sofrimento desse é uma tremenda de uma lição. Foi a esperança que o meu mentor me passou. Aí eu cheguei à conclusão assim, eu falei, nossa, poderia ser pior para ele, né? Se esse obsessor não tivesse achado ele, esse cara poderia ter feito coisas piores aí, né? Dentro do que se diz família, né? Então é essa experiência que eu vim trazer para vocês, tá bom? Um abraço a todos, espero ter contribuído. Tá vendo para que serve a projeção? E a gente não pode ficar achando que é super-herói e achando que vai ajudar todo mundo e meter a mão em cumbuca não, hein?